Mas o que significa controlar o dinheiro? Bom, significa que podem facilmente fazer mais dinheiro, fazer menos ou roubar de você só porque podem. Você sabia que o dinheiro que a gente conhece está com os dias contados? O Banco Central do Brasil já está testando o Drex, o real digital. Mas antes que você pense que é só mais uma moeda digital, como tantas outras que a gente ouve falar por aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta que talvez nunca ninguém tenha feito. Mas e se ele resolvesse mudar as regras pra te taxar? Como? Se eu disser que o Drex pode mudar completamente a forma como você gasta, como você economiza e até como você entende de dinheiro, talvez pareça um exagero. Mas e se for verdade? Dinheiro controlado, tira a liberdade. Dinheiro controlado, lasca a sociedade. Agora, respira fundo, porque o que você vai ver nos próximos minutos pode mudar a sua forma de pensar sobre dinheiro, sobre controle e principalmente sobre liberdade. Pensa comigo, a gente cresceu ouvindo que o dinheiro é sinônimo de poder, que quem tem dinheiro tem escolhas, que quem tem dinheiro é livre. Mas e se essa liberdade estiver sendo redesenhada bem debaixo dos nossos olhos? É por isso que esse vídeo é tão importante. Porque não se trata só de economia, tecnologia ou inovação. Se trata de você, seu futuro, futuro da sua família, das decisões que vão impactar diretamente a sua vida. Então, se você se importa com o que vai acontecer com o seu dinheiro, com a sua liberdade de escolha, com a sua privacidade, fica comigo até o final. E não esquece de me seguir e já deixar o seu like, porque o conteúdo aqui vai ser realmente excepcional. A jornada começa agora e eu prometo, você nunca mais vai olhar para o dinheiro do mesmo jeito. Antes de mais nada, vamos colocar os pingos nos is. Você talvez tenha ouvido falar sobre criptomoeda e eu tenho um vídeo aqui no meu canal que explica como funciona Bitcoin e como funciona criptomoedas e a blockchain. Mas e o CBDC? Essa talvez seja novidade para você, certo? CBDC é a sigla em inglês para Central Bank Digital Currency, ou traduzindo para o nosso velho e bom português, moeda digital do Banco Central. Não estamos falando de moedas descentralizadas, tá? Presta atenção. Criadas por desenvolvedores anônimos e redes abertas como as criptomoedas. Estamos falando de algo muito mais institucional. Algo criado, gerenciado e controlado pelo governo. Agora, para entender o peso disso, está acontecendo no mundo, na China, por exemplo, o yuan digital já é realidade. Lá, milhares de pessoas usam a moeda diariamente e tudo é registrado em tempo real. Engraçado o Brasil querer copiar a China, né? Um país tão livre, altamente capitalista, mas sem liberdade nenhuma. Na Europa, o euro digital está sendo implementado com foco em segurança e inovação. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve estuda como colocar em prática o dólar digital. Ou seja, o mundo está se digitalizando e os governos querem manter o controle sobre essa transformação. E por que tudo isso? Por que tanto interesse? Porque um CBDC permite algo que o dinheiro em papel nunca foi capaz de permitir: rastrear, programar, controlar cada centavo que circula. Claro, os argumentos oficiais são nobres, não é? Combate à lavagem de dinheiro, segurança, eficiência de pagamento. Mas entra aqui a questão mais sensível e a nossa privacidade. Se todo o dinheiro que você gasta, transfere, recebe, for registrado em tempo real por um sistema central, quem estará olhando para esses dados? Com qual intenção? Você confiaria em um sistema onde todas as transações são monitoradas por um algoritmo do governo? Não é teoria da conspiração, é realidade. E está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. E o Brasil, claro, não ia ficar de fora. Vem aí o Drex, a nossa própria versão de uma CBDC. Mas antes de falar dele, você precisa entender o que realmente está por trás dessa mudança. Vamos agora falar do protagonista dessa revolução, o Drex. No nosso caso aqui no Brasil, né? Drex é a sigla para Digital Real Exchange, mais o X de conexão de modernidade com uma sigla criada com intenção e peso simbólico. Na prática, o Drex é a versão digital do nosso real, mas ele não é apenas uma cópia digital da nossa moeda física, ele é algo muito mais sofisticado.
Ele funciona em uma estrutura chamada blockchain, tipo de registro digital descentralizado que permite validar, registrar e rastrear transações com extrema segurança e eficácia. Mas aqui vem o ponto. Diferente das criptomoedas públicas, o Drex é um blockchain permissionado. O que quer dizer? Quer dizer que só algumas instituições terão acesso pleno a esse sistema. Essas instituições são bancos, fintechs, empresas autorizadas, todas reguladas pelo Banco Central. Agora imagina isso funcionando na prática. Você faz um pagamento usando o Drex, o valor sai da sua carteira digital e entra na carteira do comerciante, instantaneamente, sem intermediários, sem demora, tudo em tempo real. Mais que isso, o pagamento pode ser programado, pode vir com condições embutidas, pode ser validado automaticamente pelo sistema. Por exemplo, um repasse do governo pode ser programado para só funcionar dentro de um prazo específico ou só em estabelecimentos autorizados. Isso facilita programas sociais? Com certeza, mas também cria uma moeda com inteligência, uma moeda que sabe onde pode e onde não pode ser usado. É o dinheiro entrando na era da automação. Só que essa automação também pode vir com algumas perguntas, correto? Quem decide as regras? Quem fiscaliza o sistema? Today, most of the countries in the world are considering using CBDCs. And once this kind of power is unleashed, it may be nearly impossible to reverse it. Wait, so what are CBDCs? Central bank digital currencies. Instead of being completely uncontrolled, this money is completely controlled. Why would banks want to create their own digital money when they already control our paper money? Because they can't control how you use your paper money. Once it leaves the bank, it becomes hard to trace and nearly impossible to control. CBDCs would allow the government to completely control the money, to spy on everything you buy. Imagine the government taxing you instantly, seizing your money whenever they feel like it. Say the wrong thing in a post, poof, you're a terrorist. And poof, no more money in your bank account. E principalmente, quem tem o poder de mudar as regras no meio do jogo? O Drex. Será ágil, será inteligente, será inovador, mas também centralizado, monitorável e, se for mal utilizado, pode ser uma ferramenta de controle com larga escala. Estamos diante de uma mudança profunda, com um potencial gigantesco, tanto para o bem quanto para o risco. E entender como o Drex funciona é o primeiro passo para saber o que esperar do nosso futuro sistema financeiro. E qual a diferença entre Pix, Drex e criptomoedas? Você já deve estar se perguntando, tá, mas aonde muda na prática? O que o Drex tem de tão diferente assim no Pix, que a gente já usa todo dia? Vamos por partes. O Pix, como você já sabe, é uma forma de transferência instantânea, simples, rápida, mas limitada. Ela apenas movimenta o dinheiro que já existe na sua conta ou altera a natureza do dinheiro, não interfere no uso. O Drex é outra história, ele é uma moeda digital nativa, e o que torna isso tão especial e tão delicado é que ela é programável. Imagina o seguinte, você recebe R$500 em Drex, como auxílio emergencial, por exemplo, mas esse valor vem com regras embutidas. Só pode ser gasto em alimentos, só pode ser usado até o final do mês e não pode ser transferido para outra pessoa. Esse é o poder da programação. Agora compara isso com o Pix. Se você recebe R$500 via Pix, pode usar como quiser, no que quiser, com quem quiser, porque ainda está usando dinheiro tradicional. E quando falamos em criptomoeda, como o Bitcoin ou o Ethereum, aí o cenário muda completamente. Essas moedas são descentralizadas, ou seja, ninguém pode programar o que você vai ou não fazer com elas. Não existe um código central por trás delas. São sistemas abertos, transparentes e globais. Claro, ele tem seus riscos, volatilidade, complexidade técnica, pouca adoção em larga escala, mas elas também oferecem algo que o Drex não oferece: autonomia total. Então pensa assim, o Pix é uma estrada rápida para o dinheiro que você já tem. O Drex é um dinheiro com cérebro e com coleira. As criptomoedas são o campo aberto, sem cerca, mas com desafios. E aí que a coisa começa a ficar séria, porque com o Drex, o dinheiro deixa de ser apenas uma ferramenta, ela passa a ser uma plataforma controlada por quem cria as regras.
A pergunta que fica é: quem você quer que tenha esse poder sobre o seu dinheiro? E quais as implicações na vida diária? Vamos falar o que realmente importa. Como isso pode afetar você? No seu dia a dia, nas suas decisões, no seu futuro. A primeira coisa que você precisa saber é que o Drex muda a lógica do dinheiro, porque ela permite que quem cria a moeda também defina como e onde ela pode ser usada. Vamos imaginar juntos um cenário muito possível nos próximos anos. Você recebe seu salário em Drex, tudo digital, tudo automático, mas parte do valor está vinculado a uma política pública. Por exemplo, só pode ser usado em combustíveis de baixo carbono, ou só pode ser utilizado para compras em fornecedores locais. Ou então, você tem um valor retido que precisa de validação de comportamento tributário. Um sistema automático verifica se você pagou seus impostos, se sim, libera o uso, se não, trava temporariamente. Parece útil em alguns casos, sim? Mas pense por outro lado. Pense em um sistema que pode bloquear, condicionar ou limitar o uso do seu próprio dinheiro. Agora pense em dados. Cada vez que você compra algo, essa informação é registrada, não só o valor, mas o que você comprou, onde comprou, quando, com quem estava. Esses dados formam o quê? Um perfil completo do seu estilo de vida. E quem tem acesso a esse perfil? Só o governo? E se as empresas parceiras, bancos, plataformas de marketing tiverem acesso parcial? O Drex, como toda tecnologia, tem dois lados, o da eficiência e o da vigilância. E não se trata de medo, se trata de entender o que está em jogo. Porque o dinheiro físico também é o fim de um espaço de liberdade silenciosa, o fim do anonimato. Sabe aquela ajuda em dinheiro vivo que você dava para um parente? Aquela compra na feira de domingo sem passar o cartão? A gorjeta para o integrador que fez um ótimo serviço? Tudo isso desaparece. E quando o dinheiro depende 100% de um sistema digital centralizado, a gente também passa a depender desse sistema para viver. Por isso, mais do que uma mudança tecnológica, o Drex representa uma mudança de paradigma. A pergunta que fica é: a gente está preparado para isso? Você está preparado para isso? Agora que a gente entendeu o potencial de impacto do Drex na nossa rotina, vamos olhar para dois lados dessa moeda digital, o lado das oportunidades e o lado dos riscos. Porque sim, o Drex pode ser uma grande inovação para o Brasil, né? Uma grande inovação dentro dessas propostas extremamente nobres realizadas pelo governo. Imagina um país onde todos têm acesso a uma carteira digital simples, segura, gratuita. Isso pode incluir milhões de brasileiros que hoje estão fora do sistema bancário, por opção ou não, né? Imagina um combate a essa negação com todas as transações registradas digitalmente. A evasão fiscal se torna muito mais difícil. Isso pode resultar em mais arrecadação para o Estado. Em teoria, melhores serviços públicos. Claro, isso sempre acontece, isso é um desejo do governo. É por isso que eles estão criando o Drex, para melhorar a qualidade do nosso serviço, para diminuir a sonegação. É exatamente por isso que eles estão criando. Além disso, programas sociais podem ser implementados com mais precisão. O governo pode transferir benefícios diretamente à população com uso restrito a áreas essenciais. Saúde, alimentação, educação, que já são maravilhosas no nosso país e vão melhorar ainda muito mais. E mais, pagamentos entre empresas e o governo podem ser mais ágeis, mais transparentes e menos burocráticos. Mas como tudo envolve tecnologia e controle, também existem riscos, né? Um dos maiores riscos é o excesso de centralização. Com o Drex, o Estado passa a ter controle total sobre emissão, circulação e rastreio do dinheiro. Se o sistema for usado com ética, transparência e controle social, ótimo. Mas se for usado para censura, que não está acontecendo no Brasil, punição, que não existe no Brasil, ou discriminação financeira, o impacto pode ser devastador. Imagina essa arma na mão dos políticos e dos donos do país, né? Imagina um cenário em que o cidadão está impedido de usar o seu dinheiro por advergência política ou por critérios mal definidos por um algoritmo. Outro risco é o vazamento ou uso indevido dos dados. Toda compra, toda transação, todo gasto registrado cria um perfil digital completo do cidadão. E se esse perfil cair em mãos erradas? E se, né? E se cair? E se as pessoas votarem nas pessoas erradas que vão ter controle sobre o sistema? Não. O que será que aconteceria? E temos ainda o risco da dependência tecnológica. Se o sistema do Drex sair do ar, por exemplo, for hackeado ou travado por erro,
a economia do país para. Sem o dinheiro físico como alternativa, o caos é uma possibilidade real. Portanto, o DEX não é nem herói nem vilão, é uma ferramenta. E como toda ferramenta poderosa, precisa ser usada com responsabilidade, com regulamentação e, acima de tudo, com participação social. Porque quem define os limites de uma ferramenta é quem tem a chave do sistema. E essa chave precisa estar sob vigilância constante da população. Que, claro, num país como o nosso, altamente evoluído, sem perseguições, com uma democracia pujante, o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito funcionando totalmente, vai ser a melhor escolha que a gente pode ter nos últimos anos, concorda? Agora presta atenção. Recentemente, o Brasil foi surpreendido por mais um caso de grande repercussão. A invasão do Banco Central, onde roubaram bilhões. E você sabe qual que foi a narrativa que o governo começou? De onde se trata que se o DREX estivesse funcionando, esse roubo não teria acontecido. Começa assim, com um argumento aparentemente lógico, convincente e, claro, apelando para o medo. O medo de sermos vítimas de golpe, de crimes, perdermos nosso dinheiro. É uma estratégia comum, usar uma crise para justificar uma mudança radical. Mas pare e pense comigo. Será mesmo que a solução para os problemas de segurança é dar ainda mais controle sobre o seu dinheiro para o Estado? Será que a resposta para evitar crimes físicos é abrir mão da liberdade digital? E nesse momento em que precisamos ter ainda mais clareza, porque sim, crimes acontecem, precisam ser combatidos com inteligência, tecnologia e justiça. Mas usar esses eventos para empurrar goela abaixo uma mudança estrutural irreversível no modelo monetário precisa ser debatido. E eu não sei se vocês estão sendo incluídos no debate, mas é uma decisão já realizada pelo Banco Central e eu não vejo um modo de sair disso, para ser sincero. O medo não pode ser o motor das decisões, porque medo demais gera aceitação passiva, e é aí que o risco mora. Portanto, fique atento às narrativas que surgem. Nem toda solução vendida como salvação é de fato segura. Tá, e o que fazer agora? Diante de tudo isso, vem a pergunta inevitável: o que eu posso fazer? A primeira resposta é simples: informação. Se manter informado é o mínimo que você pode e deve fazer. Busque fontes confiáveis, estude sobre blockchain, sobre criptoativos, Bitcoin principalmente, que eu acho que vai ser a nossa salvação, sobre a lógica da descentralização. Porque entender como o sistema funciona é a única forma de não ser controlado por ele. A segunda é diversificar, não dependa de uma única forma de dinheiro. Considere aprender sobre carteiras digitais, alternativas, sobre stablecoins, sobre sistemas de pagamentos independentes. E não é para virar trader, é para ter autonomia. Ter uma reserva fora do sistema tradicional pode ser a diferença entre a liberdade e a dependência em momentos críticos. A terceira dica: participe, sim, ativamente. Fique de olho nas decisões do Banco Central, nas audiências públicas, no fórum sobre regulamentação digital. A opinião pública conta. E quanto mais gente entender o que está acontecendo em jogo, mais difícil será implementar. Então, por último, compartilhe essa informação. Leve essa conversa para os grupos de família, para os amigos, para os colegas de trabalho, porque esse é um assunto novo e o novo só assusta quando é desconhecido. Mas quando a gente entende, a gente age, e quando a gente age, a gente influencia o futuro. Não é sobre ser contra ou a favor do DEX, é sobre estar preparado. E você agora está mais preparado do que muitos. O DEX está chegando, ele não é apenas uma forma de pagar, ele é o símbolo de uma transformação silenciosa, mas profunda na estrutura do dinheiro, do controle e da liberdade. Durante décadas, o dinheiro foi sinônimo de escolha. Quem tinha dinheiro decidia. Mas agora estamos caminhando para a realidade onde o próprio dinheiro pode vir com decisões embutidas, feitas por outros. Decisões sobre como, onde e quando comprar. Isso muda tudo. Por isso a pergunta que fica não é mais: será o DREX que vai mudar o mundo? A pergunta é: você vai estar pronto quando ele mudar o seu mundo? Porque sim, você pode simplesmente ignorar tudo, seguir sua vida, deixar o barco correr, mas também pode escolher algo mais poderoso, pode se preparar. Quando você faz isso, você não protege só sua liberdade, você inspira outras pessoas para fazer o mesmo. A escolha é sua, mas você precisa entender: o futuro está sendo escrito agora, e quem não entende o sistema acaba sendo controlado por ele.
Vamos juntos nessa jornada. Então compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, para eles entenderem o risco que estão correndo com o Drex e as opções que ele tem com o mercado descentralizado. Chame mais pessoas para esse debate, porque o conhecimento é o primeiro passo da liberdade e da libertação. E não esquece, me segue aí, deixa o seu like se esse vídeo foi útil para você, que a gente vai passar o Lula muito em breve e a gente está crescendo cada dia mais. Obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por estar comigo e valeu!